Como que eu fiz para mudar a minha mentalidade de pobreza para uma mentalidade de riqueza e faturar R$ 50.000 por mês? Olá, para você que não me conhece, meu nome é Cristiano e neste vídeo eu vou te mostrar o que eu fiz, como que eu fiz para mudar a minha mentalidade de pobreza para uma mentalidade de riqueza e, com consequência disso, passar a faturar R$ 50.000 mês, ok? Para você que chegou aqui pela primeira vez no canal, não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para que você venha receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então preste bem atenção. Eu vou explicar para você aqui esse vídeo em três etapas, ok? Em três etapas. A primeira etapa, a primeira etapa vai ser essa aqui, o início de tudo, ok? Essa é a primeira etapa, o início de tudo. A segunda etapa é o processo. É o processo. Qual foi o processo que eu fiz, que eu passei para mudar essa minha mentalidade de pobreza para uma mentalidade de riqueza? E isso fazer com que eu fature R$ 50.000 mês, ok? E a terceira etapa é a colheita, ok? Eu passei por esses três processos aqui, gente. Esses três processos aqui, eu eu pass, eu passei, né? Eu passei para transformar a minha mente, para transformar a minha mente. Esse aqui foi o processo e eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, ok? Então fique conosco aqui até o final para que você venha compreender. Então, então preste bem atenção. Preste bem atenção. O início de tudo, gente, eu comecei entendendo isso aqui, ó. O início de tudo foi entender isso aqui, ó. Eu demorei um pouco para entender isso aqui, porque poucas pessoas falavam sobre isso aqui. Eu não tinha acesso a essas informações. Riqueza é 95 mental e apenas 5% é estratégica. Entendeu? Riqueza é 95 mental, é 95% mental, ou seja, o que que isso quer dizer? Que a sua evolução financeira, a sua evolução rumo à riqueza, entendeu? 95% vai ser responsável pela sua mentalidade, pelo que está na sua mente, pelo que está aqui, ó, dentro da sua mente, entendeu? 95% dos seus resultados financeiros vai ser proporcionais ao que está na sua mente, o que está é, gravado dentro da sua mente, entendeu? Então a primeira coisa é você entender isso aqui, que riqueza é 95% mental e apenas 5% é estratégica. Ou seja, essa estratégia que você usa para você oferecer o seu serviço, para você ganhar o seu dinheiro, para você fazer com que as pessoas saibam que você tem um conhecimento, que você vende alguma coisa, que você presta algum serviço, entendeu? E, gente, eu eu patinei muito na vida financeiramente, entendeu? Porque eu não entendia isso aqui. Eu não entendia que a minha mente era responsável era 95% responsável pelos meus resultados financeiros, entende? Então eu sempre fui uma pessoa trabalhador, sempre fui uma pessoa curioso, entende? E e eu não entendi isso aqui. Eu fazia curso, fazia treinamento, eu mudava de emprego, colocava um negócio aqui, um negócio acolá, mas não dava certo. Mas o negócio não fluía, o negócio não ia. Entende? Por quê? Por que que isso acontecia? Porque eu não tinha uma mentalidade estruturada para receber a riqueza, para receber o dinheiro, para receber a quantidade de dinheiro que eu queria ter. Entende como é que funciona? Eu não tinha uma mentalidade estruturada, eu não tinha uma mentalidade bem organizada, bem voltada para a riqueza, entende? Porque para você entender aqui, ó, eu fui criado em um ambiente onde
as pessoas eram muito escassas, entende? A minha família mesmo nós passamos por muitos momentos difíceis, entende? Na, na minha infância. E por eu passar por esse ambiente, né? Através dessas pessoas, através desse ambiente, né, criou-se uma mentalidade, criou-se um padrão financeiro na minha mente de forma negativa, entende? Eu fui criado ouvindo que os ricos eram desonestos, que pessoas ricas eram ricos porque roubavam, enganavam as pessoas, né? Dinheiro não nascia em árvore. Para você ganhar muito dinheiro, você tinha que trabalhar muito, entende? Você tinha que se esforçar muito para ser uma pessoa rica, para ser uma pessoa bem-sucedida, entende? Então eu fui criado ouvindo essas coisas. E essas coisas foi moldando a minha mente, foi moldando o meu pensamento. Entendeu como é que funciona? Então, por isso eu tive muitas dificuldades financeiras depois que eu me tornei adulto, depois que eu me tornei uma pessoa independente. Entende? Eu tive muitas dificuldades, porque eu fui escutando que os ricos eram desonestos, que pessoas ricas não enricavam porque enganavam as pessoas. E eu criei-se um padrão que eu falava assim para mim: eu não quero ser desonesto, eu não quero enganar as pessoas. Entende? Eu não quero roubar as pessoas, entendeu? Então eu não quero ser rico. Então eu não vou me esforçar para ser rico, eu quero ser pobre mesmo, entende? Era isso que eu pensava, entendeu como é que funciona? Então por isso que as estratégias que eu tinha de ganhar dinheiro, de fazer o dinheiro chegar até mim, não chegava. Por quê? A minha mentalidade era despreparada, entende? Era despreparada para receber, para receber esse dinheiro, entende? Eu tinha uma mentalidade voltada para a escassez, e por isso que não as coisas não davam certo para mim, as coisas não fluíam para mim, entende? Então, qual foi o processo? Qual foi o início de tudo? O início de tudo foi isso aqui, ó, desconstrução, entendeu? Esse foi o meu início, desconstrução mental, ou seja, eu precisava desconstruir a minha mente e construir uma nova mentalidade de riqueza. Entendeu como é que funciona? Então, o início de tudo foi isso aqui, gente. Eu precisava fazer isso aqui, ó. Desconstruir essa mentalidade que foi criada em mim durante a minha infância. Entendeu? Eu precisava desconstruir isso aqui, eu precisava desconstruir a minha forma de pensar sobre dinheiro, sobre as pessoas ricas, sobre ganhar dinheiro, sobre ficar rico, entende? Porque eu fui criado, gente, que as pessoas falavam que é impossível você ficar rico. Se você não tivesse uma formação, um diploma, se você não tivesse um bom emprego, se você não se tornasse um médico, um advogado, você nunca iria ficar rico. Que só fica rico quem tem estudo, quem faz faculdade, pós-graduação, pós-mestrado, do carpato, do outro, entende? Eu falei assim, não, então eu nunca vou ser rico da minha vida, eu nunca vou ganhar esse dinheiro, porque eu não tenho essa condição. Eu não tenho condição de pagar uma formação. Eu não tenho condição de entrar numa boa faculdade. Entende? Entendeu? Então, gente, eu tive que desconstruir a minha mente. Eu tive que desconstruir a minha mentalidade de escassez. Desconstrução mental. Eu passei por esse processo aqui, gente. Entendeu? E qual foi a primeira coisa que eu fiz, gente? A primeira coisa que eu fiz foi começar a entender como que a minha mente funciona. Eu comecei a estudar sobre mente, sobre mentalidade e tudo mais, entendeu? Como que ela funciona, como que as coisas agem, como que a mente influencia nos nossos resultados, entendeu? Eu estudei muito sobre isso aí. Foi aonde eu entendi que eu estava programado, eu tinha um programa, né? O primeiro livro que eu li, gente, foi isso aqui, ó. O Segredo da Mente Milionária. Entendeu? Foi esse livro que eu li, o primeiro livro que eu comecei a ler nessa minha desconstrução da minha mente, né, de pobreza para uma mente de riqueza. O primeiro livro foi isso aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária. Ou seja, eu quero saber qual é o segredo das mentes milionárias. Eu quero saber qual é o segredo dos ricos. Eu quero entender por que que essas pessoas são ricas. Não é possível que essas pessoas vão viver roubando a vida inteira e nunca vão presa.
Entende? Foi aí que eu entendi, gente, que as pessoas ricas, elas têm uma forma de pensar sobre o dinheiro. Elas têm uma forma de agir sobre o dinheiro. Entende? Esse livro aqui, gente, é muito bom. Esse livro aqui me ajudou demais. Esse livro aqui me ajudou a identificar os padrões que estavam na minha mente, as programações que estavam no meu subconsciente, as programações que estavam operando através das minhas ações. Entende? Através desse livro aqui, eu entendi o do porquê que eu não avançava financeiramente, que tudo que eu colocava, todas as estratégias, não dava certo, entendeu? Eu recomendo para você, se você deseja ler esse livro, comprar esse livro, compre esse livro. Eu vou deixar um link aqui na descrição aqui, se caso você queira comprar esse livro, começar por esse livro é muito bom, gente. Esse livro me ajudou demais. Ele me ajudou a entender o meu padrão financeiro, a minha programação financeira. Por que que o dinheiro não chegava até a mim? Se chegava, ia embora rapidamente. Ok? Então, esse, gente, foi o processo. Eu comecei por esse livro aqui. E através desse livro veio outros livros, entendeu? Eu li também aquele Quem Pensa Enriquece. Eu li também A Ciência para Ficar Rico. Eu li também esse livro. É um livro muito bom, entendeu? O livro Quem Pensa Enriquece me ajudou a utilizar o meu pensamento de forma estratégica, de forma que os meus pensamentos poderiam se tornar em dinheiro, se tornar em money, em dinheiro de espécie, entende? Aquele livro me ensinou a organizar as minhas ideias, entendeu? Foi aí aonde eu criei o meu primeiro treinamento, que é o Destravar Financeiro, né? Se você deseja também se avançar para você se destravar financeiramente, se você está travado, né? Esse treinamento que eu criei tá tudo detalhado, todo o meu passo a passo, a minha evolução, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? O que eu apliquei, como que eu fiz para mim faturar esses 50 mil reais mês, que foi através desse produto que eu criei, que eu tive esse faturamento, né? Que eu tive esse faturamento, né? É um livro, um treinamento muito bom, é onde eu ensino como você realmente ganha dinheiro, como que o dinheiro chega até você, como que você desconstrói essa sua mentalidade de escassez, né? E você cria uma nova mentalidade, uma mentalidade de riqueza, ok? Ele está aqui na descrição também. Ah, o livro também, Quem Pensa em Riqueza, está aqui também na descrição. Se caso você deseja ler esse livro também é muito bom, ok? Então, gente, então eu fiz isso aqui, gente. Eu fiz isso aqui. Desconstrução, entendeu? Desconstrução. Eu comecei a desconstruir a minha velha mentalidade. O que que é isso, Cristiano? Desconstruir é você derrubar essa velha mentalidade que foi formada em você. Ou seja, que você ouviu sobre dinheiro, sobre negócio, sobre pessoas ricas, as pessoas falaram para você. Essas pessoas simplesmente, ela não estava te enganando, porque era o padrão que ela também tinha em relação aos ricos, entende? Então eu tive que desconstruir isso e construir uma nova mentalidade de riqueza, construir uma nova mentalidade de riqueza. Eu tive que construir, ou seja, construir a minha mente de forma que o dinheiro ia chegar até a mim, as minhas estratégias iam dar certo, as coisas iam fluir para mim, entende? Então eu tive esse processo aqui, eu passei por esse processo. Gente, esse processo não é fácil. Você precisa realmente querer mudar a sua mentalidade. Porque a sua mentalidade é um sistema, é uma condição, é algo que está operando em você, fazendo com que você tome as mesmas decisões, permaneça nos mesmos lugares, permaneça faturando os mesmos faturamentos, entende? É uma programação, é um sistema operacional que está operando em você 24 horas. Você entra ano, a mesma coisa, você entra mês, a mesma coisa, o mesmo resultado. Por que disso? Por causa da sua programação. Eu abordo isso com muita profundidade, gente, lá dentro desse treinamento, o Destravar Financeiro, ok? Então preste bem atenção, gente. Então esse foi o processo. Esse foi o início de tudo, a desconstrução. A desconstrução, entendeu? E o, e o,
O terceiro passo foi isso aqui, gente, ó, a colheita de novos resultados. Quando que esses novos resultados começaram a aparecer, gente? Quando que isso começou a acontecer? Quando eu passei por esse processo aqui, gente, ó, de desconstrução e comecei a entrar no novo processo, que era o segundo processo, né, que é o processo da construção. Quando eu comecei a construir, quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, quando eu comecei a mudar os conceitos sobre dinheiro, sobre as pessoas ricas, os resultados financeiros, eles começaram a aparecer. Eles começaram a surgir para mim, entende? Eu comecei a faturar mais, os resultados financeiros começaram a mudar, o dinheiro começou a sobrar, as coisas começaram a andar para mim, entende? Porque eu mudei o meu mindset, eu mudei a minha mentalidade, eu comecei a pensar de uma forma estratégica, eu comecei a pensar de uma forma diferente, entende? Eu comecei a ser merecedor da riqueza porque eu tinha uma programação de crenças limitantes sobre dinheiro. Eu acreditava que não era possível ganhar acima de R$ 1.500, que era o que eu ganhava por mês, entende? Eu acreditava que eu não conseguia ganhar disso, porque eu tava com aquela programação de que só fica rico quem tem diploma, quem faz faculdade, quem tem um bom emprego, quem tem um alto nível de conhecimento. Gente, isso é só crença, isso é só programação. Me programaram para viver na pobreza, me programaram para viver na escassez, entende? Então, quando eu passei por esse processo de desconstrução e um novo processo de construção de mentalidade, uma mentalidade de riqueza, os resultados financeiros começaram a mudar para mim. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu comecei a ver os ricos de uma forma diferente. Entende? Por quê? Eu mudei a minha mentalidade. Eu mudei a minha forma de pensar sobre o dinheiro, sobre as pessoas ricas. Eu comecei a ver possibilidade. Eu falei, não, eu consigo fazer isso. Eu consigo ensinar as pessoas. Eu consigo mostrar para as pessoas que é possível você ficar rico, é possível você ganhar 10, 15 10, 15 vezes mais do que você ganha. Entende? É só você ter a mentalidade alinhada com as estratégias. É você alinhar sua mentalidade e as estratégias que você quer alcançar, que você quer aplicar. Entende como é que funciona, gente? O segredo está na sua mentalidade. Se você não mudar sua mentalidade de pobreza para uma mentalidade de abundância, de riqueza, os seus resultados não vão mudar. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode mudar de ramo, você pode mudar de nicho, vai ser sempre os mesmos resultados. Por quê? A sua mente é o seu sistema operacional, é onde opera tudo, é onde você toma as decisões, é onde você vê, onde você percebe as oportunidades, é onde você arrisca, é onde você é, toma novas decisões, entende? E se você não toma essas novas decisões, é porque a sua programação não deixa. Você tem medo de dar errado, você tem medo de ficar rico e as pessoas te abandonar. Entende? Você tem medo de enriquecer e o seu pai e a sua mãe te abandonar. Gente, isso é só crença. Isso é só crença. Pense do lado positivo. Se você enriquecer, se você ficar rico, você vai ajudar mais a sua família. Você vai dar o melhor para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus parentes, entende? Você vai ajudar outras pessoas. Muitas pessoas vão se beneficiar por isso. Entendeu, gente? Gente, então esse foi o processo que eu tive de evolução. Foi isso que me fez faturar R$ 50.000 por mês, né? Através das minhas mentorias e dos meus treinamentos. Porque eu mudei a minha mentalidade, eu desconstruí o meu sistema operacional, a minha mentalidade de escassez e construí uma mentalidade de riqueza. E os meus resultados externos começaram a mudar os novos frutos, novos resultados, que é isso aqui, ó. Entendeu? A nova colheita. Entende? Essa nova colheita, ela só vai mudar em você, você só vai começar a ter novos resultados financeiros quando você desconstruir essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de escassez. Porque isso está fazendo com que você tenha sempre os mesmos resultados. Entendeu? Ok até aqui? Ok? Então, se você deseja desconstruir essa mentalidade de escassez e você não sabe por onde,
eu te indico você fazer esse treinamento, o Destravar Financeiro. O que está lá dentro, gente, foi o que transformou a minha mentalidade. Foi o que me fez faturar 10 vezes mais do que eu faturava. Foi o que me fez a me alavancar financeiramente. Entende? Você vai entender como que o dinheiro funciona, como que o dinheiro chega até você. Você vai entender sobre escalabilidade. Entende? Uma coisa que eu não sabia, gente. O que que é isso, escalabilidade? Você vai saber dentro desse treinamento. Eu recomendo que você faça esse treinamento, ok? Então, clica aqui no link da descrição e faça a sua inscrição enquanto ele está no preço promocional, preço de lançamento, porque ele ainda está em fase de lançamento, entendeu? Aproveita que está barato, porque eu vou te falar, o conteúdo que está lá dentro é conteúdo de curso avançado, é conteúdo de mentoria, hein? E eu vou subir esse preço, hein? Eu vou subir. Então, aproveita enquanto está barato. Faça esse treinamento, porque esse treinamento vai fazer você mudar o seu mindset, vai fazer você entender a sua mentalidade, vai fazer você entender por que você está travado financeiramente, entende? E vai te ensinar como você vai destravar a tua mente, vai te ensinar a você criar múltiplas fontes de renda, vai te ensinar sobre você escalar o seu negócio, ter escalabilidade, ter fluxo de pessoas vindo para você e comprando o seu produto, ok? Então é isso, gente. Eu quero ficar por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.